Olá, minhas andorinhas! Bem-vindos ao podcast Fora da Casinha. Aqui é um canal onde você sempre vai encontrar pessoas convidadas que são imigrantes e você vai descobrir quais são as dores e as delícias de ser um imigrante. Hoje, a nossa convidada especial é Rose. Muito obrigada, Rose, por ter vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Estou aqui. A entrevistada. A entrevistada, sim. Começamos contando a minha história, né? De como eu cheguei aqui. Sim. Bueno, porque me motivei a vir aqui em Barcelona. Porque queria ganhar dinheiro. Você veio de onde? Vim de Salvador. você Salvador, sempre Bahia. morou lá, você é de sempre, lá? minha vida toda. Saí de lá aos 41 anos de idade. Meu irmão já vivia aqui há 12. E um dia foi aí de férias e eu disse, eu quero ir aí, eu quero ir para Barcelona, porque aí eu vou ganhar em euros, vou estar rica. Ele te chamou, você que falou, eu quero ir? Eu queria vir, porque estava sem trabalhar, não tinha trabalho. Estava desempregada? Estava desempregada. E no Brasil, onde você fazia o quê? Eu trabalhava em escola, eu trabalhava na escola integral, que era uma escola privada, então eu era como um auxiliar do corredor, ficava controlando os meninos para sair, para chegar. A tia do corredor. A tia do corredor. Devia ser um barato também, né? Isso. Então, trabalhava com isso e fiscalizava a prova. No final de semana, em outras escolas e tal. Fazer cara de brava. Isso, muito mesmo, assim. Também cuidava muito, passavam mal, levava na enfermaria, chamava pra mãe vir buscar, essas coisas que eu fazia. E aí eu trabalhei 7 anos e estava sem trabalhar. Já com 41 anos de idade. E eu disse, meu Deus, eu tenho que tentar alguma coisa. O que eu faço, né? O que eu faço? Não fiz universidade. Os trabalhos no Brasil, para mim, sem um nível universitário, seria para ganhar muito pouco. Bueno, para o essencial. Então, na ilusão que a Europa, a gente ganha em euro, que é 5 vezes o dinheiro daqui mesmo do Brasil. Seja pouco, eu disse, vou ficar rica. Então eu vim para aqui na intenção de ficar rica. E na verdade não foi tudo isso que aconteceu, mas melhorei muito a minha vida aqui. Muito, muito. Tem quantos anos isso? 16 anos. Foi em 2007. 7 de agosto de 2007, o dia que eu cheguei aqui. A partir daí, eu fui uma pessoa que tive muita sorte, né? Porque no dia que eu cheguei, encontrei uma pessoa para dar meu trabalho, tive os documentos muito menos tempo do que muita gente que já estava aqui. E a partir daí as coisas foram dizer, pronto, vou ficar rica mais rápido. Ilusão. Pura ilusão. Porque você começa, vim para aqui sem meu filho, deixei minha mãe, meu filho, que sofreram. Né? Só tenho um filho, sim. Que sofreu muito porque, claro, nunca tinha se separado de mim. Eu nem lembro a data, quantos anos ele tinha, na verdade. Mas até 6 anos tinha Vitor. 6 anos, sim. Hoje tem 22, viu? Enorme. E minha mãe também, que eu nunca separei da minha mãe, nunca tinha me separado da minha mãe. E todos me diziam que ela sofreu mais do que meu filho. Foi difícil até pra ela. Eu vim. Quando tinha uns 6 meses aqui, chorava horrores para voltar para casa. Meu Deus, que dor de ficar longe da minha família, do meu país. Deus. E quando chegou o frio, aí foi pior. Você veio no inverno? Vim no verão. Claro, agosto tava verão, quente aqui ainda. Sim. Meu irmão se preocupou com isso porque achou que eu ia me adaptando bem. E disse assim, calma, vamos então, você vai no verão, você vai se adaptar pouco a pouco. Isso. Mas passei esse primeiro ano de frio, sangrou toda a minha unha, meu nariz sangrava. Ou seja, você eu não chorava, deu certo o plano, né? Eu chorava para ter que sair de manhã cedo para ir trabalhar, meu Deus, foi um sofrimento. É um sofrimento, não foi fácil. Porque na Bahia tá sempre quentinho, Quentinho, né? sim. Tem inverno na Bahia? Na verdade, o inverno da Bahia seria o quê? 21 graus, a gente já tava tremendo. E tu usava roupa de frio? Isso, casaco. Tá fazendo frio? Você já tem aquela coisa de dizer assim, tá fazendo frio, não sai de casa? Ou chove, a gente desanima um pouco. Mas faz a vida igual. Mas faz a vida igual. Mas aqui, quando eu cheguei, eu pensei que não fazia a vida igual. Porque, claro, como é que uma pessoa vai sair com -2? Não, -2 ninguém sai da cama para trabalhar. Tá interditado, né? Pelo amor de Deus. Sim, é a vida normal. E o pior é quando eu chegava na rua, que eu vi o povo fazer compra, os turistas, eu disse, meu Deus. Você fala, ninguém tá sentindo, só ninguém sente frio. O povo, em outubro, eu tava toda agasalhada assim, eu disse, meu Jesus Cristo, o povo tá de camisa sem casaco.
Eu sou a louca aqui. Mas enfim, eu tinha que ficar, fui me acostumando, né? Fui me acostumando. O ano seguinte já não sofri tanto. E eu tinha na cabeça, eu tinha que trabalhar. Sim, primeiro eu queria chorar para ir embora nos 6 meses, como eu estava dizendo. Queria ir embora, porque ficar aqui longe da minha família, meus amigos. Mas você só não sabia a língua, aqui, só meu irmão. Bueno, e afinal, você conhece um ou outro brasileiro, vai começando a fazer amizade. Os amigos do meu irmão foi apresentado a mim, que também era brasileiro. Então você se sentindo um pouquinho em casa. O seu irmão veio como? Parar assim, mais ou menos? Meu irmão ficou aqui porque ele dançava no balé folclórico da Bahia. E o balé fez uma turnê em toda a Europa. E afinal ele ficou aqui. Terminou a turnê e ficou. Ele quis tentar a vida aqui. Começou dançando. Depois já tinha uma prima aqui. Também deu um apoio a ele. E ele foi buscando a vida e foi ficando. E daí ele falava com você, Rose, vem pra cá, que é legal, não sei o quê. Ele nunca chegou a dizer isso, de chegar, vem pra cá. É muita responsabilidade, né? Isso. Trazer ninguém pra cá. Ainda mais a pessoa que tem filho já. Isso. Pra vir pra aqui você tem que querer vir muito como eu, que queria vir rica. Pra ficar rica. Então eu tinha uma meta. Vou trabalhar pra ganhar dinheiro, voltar pro Brasil, abrir um negócio pra mim. Ilusão, pura ilusão. Cheguei aqui, tive que trabalhar, aí não aguentava a saudade da família. Queria que meu filho ficasse comigo, então, já que eu ganhei meu documento e podia trazer ele através do meu documento, comecei a trabalhar mais e mais para juntar o dinheiro, porque precisava de dinheiro para tudo. Tinha que ter um piso no meu nome, tinha que ter um salário que o governo dissesse que eu podia sustentar ele. Aí trabalhando, passei tudo 2 anos para trazer ele. Passei o seu filho? O meu filho. Você queria trazer sua mãe também? Ou... Pensei em trazer minha mãe. Sua mãe tinha quantos anos? Mãe nessa época tinha 66 por aí, minha mãe devia ter sim, uns 66 anos já. Queria trazer minha mãe, porque ela se sentia muito só e viveu a vida dela toda comigo. Então, e todo mundo dizia, ou sua seja, mãe você sente. morava na casa dela? Eu, assim, como no Brasil, né, a gente faz puxadinho. Então, eu morava na casa, fazia uma casa em cima da minha mãe, morava aí com ela. E nunca me separei dela a vida toda. Que duro. Duro, muito duro pra mim. Ave Maria, eu chorava dia e noite. Mas eu disse, não, eu vou ganhar em euros, eu vou ficar rica. A motivação. A motivação foi essa. Que na verdade não chegou, mas quando eu fui buscar meu filho, minha mãe ficou aqui comigo 9 meses. Mas não quis ficar também, porque não aguentava o frio. Ela já estava com isso, já tinha idade, não ia aguentar trocar a vida dela toda para ficar aqui. E eu, exatamente por meu filho, que eu fiquei mais, né? Porque meu filho é surdo e no Brasil ele não tinha uma fonoaudióloga, ele não tinha uma assistência na escola e aqui ele tinha a classe. Você já sabia que ele ia ter isso? Já sabia tudo isso que ele ia ter. Então, bem, eu pesquisei, né? Porque tudo aqui vinha uma listinha de todas as coisas que você tinha que conseguir para poder trazer uma pessoa da família, principalmente de filho. Eles têm que fazer a inspeção da casa, saber se essa casa está apta para o menino vir, para ele morar. Quando você decidiu vir, você já sabia que ele ia ter todas essas vantagens? Não, não sabia. Foi durante o sofrimento que foi fazendo ficar mais. Você foi buscando as motivações para aguentar. Isso que você disse. Eu fui buscando as motivações para ficar aqui. Porque o que eu queria era voltar. Ficar com meu filho, com minha mãe. Eu trabalho de qualquer coisa. Eu fico aí. Não. E o pessoal, gente, você tem seu documento, você conseguiu o documento. Fique aí. Tem gente aqui muito tempo. Veio, você decidiu, você conhecia já seu irmão que morava aqui. A vida dele estava mais ou menos arreglada. Sim, ele tinha um piso, morava em um apartamento. Alugava uns quartos, então assim, já tinha uma vida, na verdade ele passou por esse período, mas já estava morando com uma brasileira também, que era a mulher dele, com quem ele tem 2 filhas, né, hoje, e tinha a vida dele organizada, né, sim. E daí você, com essa organização da vida do seu irmão, você foi se inspirando, e ele conseguiu, eu vou conseguir também? Sim, claro, meu irmão pagou minha passagem, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem para ir para a Europa, eu não tinha. Meu irmão pagou minha passagem, me deu um suporte, mas eu consegui logo um trabalho logo no outro mês e comecei a trabalhar e comecei a juntar o dinheiro. Fui pagar uma habitação para morar, porque meu irmão também morava com a mulher dele, eu não ia seguir morando com ele. Tinha que buscar uma habitação, que aqui se pega uma habitação para morar na casa de qualquer pessoa que esteja alugando. Que é quarto, né? Um quarto, sim. É o mau costume. De dizer, ela já é europeia. Já é europeia. Desculpa, ela é europeia, ela não sabe mais falar a língua do eu peguei Brasil. um quarto e fui morar. Essa é a parte pior, gente.
pra mim foi a parte pior. Porque morei com minha família a vida toda. Com os meus, não, com minha mãe, ainda que eu morava na casa em cima da minha... Mas é família. Você morar com uma pessoa que você não conhece, não sabe os costumes, suas coisas, confiança. Deus, essa foi a pior parte. Para mim foi pouco tempo, porque morar com os outros foi mais ou menos 2 anos. Porque logo eu tive que... Não, 1 ano e meio mais ou menos, porque eu tive que botar um piso no meu nome, para a partir daí dar entrada nos documentos para trazer meu filho. Mas afinal, assim, eu não sei. Eu também, claro, morava sempre na casa da minha mãe, tinha acesso à sala, tinha toda uma liberdade dentro de uma casa. Sim. Você vai morar num quarto? Sim. É outra história, é outros 500. Você não pode a televisão no não é banheiro, sua, o sofá não é seu. na hora que você quer, né? Tudo tem regras. Quando você aluga um quarto aqui, você tem direito ao seu quarto, no qual se você quer a televisão, que queira, tem que ser aí, e a cozinha para fazer sua comida. Acabou de comer, tem que deixar tudo arrumadinho, como para o outro que vem encontrar. Não tem que ficar se jogando no sofá, nada disso. Assistir televisão ali e tal. Chega, entra pela sala, você vai no seu quarto, deixa sua bolsa de sapato, pega sua toalha, vai no banheiro, toma seu banho, vem, faz sua comida e vai comer no seu quarto. E sai do banheiro já vestida, né? Isso, porque você não está na casa dos outros. Vapor, está na casa dos outros. Não tem liberdade. E tudo isso me fazia sofrer muito. Minha vida foi... Eu acho que... Não sei o que você acha. Eu tenho a impressão que a pior dor do imigrante é viver residência, assim, problemas residenciais. Eu acho Esse que é o primeiro problema e é um problema que segue até o dia que você se estabiliza. Que você tem sua habitação, que você tem seu piso. definitivamente se estabiliza. Sim, que você consegue alugar um apartamento para você, que não é fácil, gente. Ou finalmente comprar, né? Ou finalmente comprar, sim. Ou finalmente, eu já podia ter comprado, hein? Esses 16 anos aqui. Mas o que eu comprei de sapato e creme. O que eu comprei, gente, de sapato. Porque Pense no arrependimento. Pense no arrependimento. Digo a vocês, ó. Gente, não compre, ó. Eu cheguei aqui porque no Brasil não podia comprar creme para ruga. Aí fui comprar Lancôme, sabe? Chanel. Por quê? Por quê? Porque eu compro 50 ml aqui de Lancôme, você paga 80 euros. Mas se eu ganho 1.000 euros, eu posso pegar 80 euros e pagar. Porque no Brasil tem que dividir em 12 vezes. Isso. Então eu comprei. Aí eu comprava uma bolsa combinando com sapato. Eu posso, gente, tô ganhando em euros aqui. Eu mereço. Porque aqui dá essa facilidade de você comprar. Você ganha 1.000 euros. Mas se você pagando seu quarto, mais a sua comida, você pode sair para jantar. Você podia juntar um dinheiro para viajar dentro de uns 6 meses. E viagem aqui é fácil. É fácil. Sai mais barato. Sai mais barato. Tem promoções e tudo. Mas eu gastava com tanta besteira. Aquela ilusão, né? Agora eu posso. Gente, não faz isso. Durante quanto tempo você teve essa loucura assim? Oh, meu Deus. Gente, pode dizer assim a verdade? Você teve seu momento de futilidade na vida, não, né? Muita futilidade. Muita tonteria. Todo mundo tem um momento assim. Sim, porque até se dar conta. Só que tem gente que demora muito pra se dar conta. Ou que nunca... Eu acho, na verdade, que eu demorei, hein? Eu demorei muito pra me dar conta. Eu acho que eu já podia estar melhor aqui, depois de 16 anos. Mas, bueno, me ilusionei um pouquinho com as coisas e fui. Fui deixando passar. E depois também a dificuldade, né? Trazer meu filho, teve que ir pra escola, né? Manter a mim e a ele. Isso são muitos gastos. Muitos gastos. Aí talvez agora... você se culpa. Eu já estava com o meu apartamento. Talvez não. Eu já estava com o meu apartamento. Não, porque são as ferramentas que você tinha. Também tem isso. Você cresce também pessoalmente com isso. Isso sim. Eu acho que o crescimento pessoal que a gente tira nas nossas falhas é muito valioso. Sim. E para a vida do migrante a gente precisa errar para a gente conseguir reestruturar depois. É muito importante essa coisa do permitir-se errar. Porque, claro, você sai do Brasil, você sai totalmente da sua cultura, vai para um lugar novo, você tem que se adaptar. Não é automático. Não. É com as suas falhazinhas que você vai juntando os cabeças. Mas uns falam mais, outros falam menos, né? E tem gente que nunca se dá conta. Isso. Isso é verdade. Eu acho que eu falei muito. Mas também acertei muito, né? Quando meu filho chegou aqui, que eu organizei... Sim, quando eu fui pro piso, eu tive que alugar a habitação. Que essa habitação não sai, né? O quarto. Tive que alugar o quarto para ajudar a pagar o aluguel. Ou seja, você alugou um apartamento? Sim, porque eu tinha que trazer meu filho. E daí você alugava para terceiros, assim? Isso.
compartilha a sua Compartilha casa. a minha casa com uma como pessoa, eu fiz mas aí no a casa era princípio. sua? Aí é diferente. E as regras eram suas. Isso, as regras são minhas. Mas também tem aquela coisa, né? Como sai, você tem que provar. Isso, você tem que provar. Bem, veio 3 pessoas perguntar, disse, a mais simpática foi essa menina, vou deixar ela vir. Aí, no decorrer, graças a Deus, todas as pessoas que vieram comigo, viveram assim comigo 8 meses, foram estudantes. Vieram, que é muito tempo. Sim, 8 meses é muito tempo. Você ficar com uma pessoa 8 meses, 1 ano, tá bem. Eu tenho amigos que moraram na minha casa, depois conseguiram, bom, meninas que vêm fazer mestrado, doutorado e que estudaram aqui, e pessoas que veio para trabalhar como eu, morou no quarto da minha casa, e hoje tem o apartamento deles, tem família e tudo. Vive bem. Vive, sim, e somos amigos, tem contato, sim, sim. Legal, né? Você conheceu pessoas que se você não tivesse lugar, você nunca ia ter conhecido. Não. E são experiências de vida. Sim. Viver na casa de alguém, você compartilha muito, né? E viver aqui. Não, aos 40. E eu não pensei nunca na minha vida nem que eu ia pegar avião, né? Você nunca tinha andado de avião? Nunca! E vim pra aqui com avião. Toda emocionada. Toda, meu Deus, como é que vai ser isso? Ave Maria. Você não ficou com medo, não? Claro, com muito medo. Eu não dormi, gente, no avião. Não dormi. Eu vim no avião do Air France. Do Air France, que era 2 andares. Claro, eu vim na classe, né? Básica. De noite, né? De noite. De noite, porque eu queria vir dormindo. Mas quem disse que eu dormi? Ansiosa, só comia. Eu não sei se era o ar-condicionado do avião, se era a ansiedade de chegar em Barcelona. Eu não sei o que passava comigo. Você levou coisa? Eles davam comida no avião? Davam comida no avião, claro, né? Nessa época, nessa época davam, porque agora a gente praticamente tem que comprar as comidas, né? Eles dão um negocinho assim. Né? Mas a maioria. Até a mala. Não, quando eu vim, tinha uma mesa de picolé, amendoinzinho pra você comer. Da classe econômica? Da classe básica. Sim, econômica. Tinha assim, mas eu não sei se eu comi demais. Encontrei uma companheira lá no avião, que ela também não conseguia dormir. E a gente foi lá na mesinha, não tinha mais nada, mas subi uma escadinha assim e tinha a primeira classe. Aí eu disse, vai lá em cima. Champanhe. Aí a gente chega lá, a mesa tava lá cheia, claro, o povo fino não come. O povo fino não come. Tá dormindo deitado. E dormindo, a gente, ó. Oh, meu Deus, se aqui a Air France não escute isso, porque hoje vai me cobrar. Subimos, pegamos ó, umas bolsinhas de amendoins que tinha assim. Tinha uma caixinha assim que a gente podia pegar sorvete. Uma coisa super chique. Descemos, ó. Comia o tempo todo, gente. Comia o tempo todo no avião. Deu uma briga no avião. E outra coisa, eu pensei que o avião eu ia ouvir zoada, ia balançar, não sei. Parecia que eu tava em algum lugar parada. Você tava assim meio... Isso, meio como na expectativa. Eu acho que eu fiquei... Você passou um dia de resort comendo. Sim, e dentro do avião. Tranquilo. Chegou, o avião chegou, já, menina, a gente nem vê. Chegou o avião. Tabaroa da Bahia, eu mesmo. Porque nunca tinha pegado avião na minha vida. Mas foi assim. É uma puta coragem, né? Sim, muita coragem. Porque, claro, você pega avião, sei lá, vou da Bahia pra São Paulo. Muita coragem. Umas horinhas. Agora atravessar o oceano. Atravessar o oceano. É tipo uma coisa de eu pensava tudo, assim, né? O que vai estar lá? Se avião cair aqui, meu Deus. E você não tinha medo da língua? Tipo, chegar no aeroporto e saber pra onde ir, o que fazer? Eu disse assim, bueno, a língua você aprende. E eu sempre fui uma pessoa de muito gesto, né? Então eu sempre fazia entender. Eu me virava. Se o povo não entende nada do que eu tô falando, faço gesto, corro, mostro, faço careta, alguma coisa, eles vão ter que me entender. Vão ter que me entender. Nunca tive problema com isso. Não é berro. Não, e eu creio que até hoje eu falo portunhol, né? Assim, eu creio que eu não me esforcei muito para... Bueno, mas me viram, hein? Eu fiz documento, fiz meu documento, fiz documento do meu filho, faço qualquer coisa que eu tivesse fazer sozinha. Não depende de ninguém. Dependi de ninguém. Sempre corri atrás de tudo. Não foi fácil, hein? Ou pra mim, dizem que foi mais fácil, porque eu conheço gente que tá aqui há anos e que ainda não conseguiu documento, que ainda não conseguiu um trabalho fixo, que tem gente que não fez contrato. Porque minha cunhada tinha trabalhado com uma família e quando ela foi me pegar no aeroporto, tinha que visitar essa criança que já estava grande para visitar a família, porque criou um vínculo. E eu fui com ela. Mas ela te pegou no aeroporto? Sim. Com as suas malas e tudo? Com minhas malas, a mala que por cima. Eu passei e deixei as malas. E aí ela chega e faz assim, eu pego saída, né? Quem vai? Saída. Bueno, não sabia castelhano, mas estava escrito, né? Eu disse saída, e uma seta, e todo mundo indo, a gente vai atrás. Aí saiu, e a minha cunhada faz assim comigo. E as malas? Eu disse, que mala?
Bueno, onde é que vai pegar? Se você tem que descer ali na cinta pegar as malas. Meu Deus. Você saiu do aeroporto sem suas malas? Não. Eu voltei de novo, passei no controle, tudo outra vez. Minha cunhada desesperada, porque tava voltando gente pro Brasil. Deportava as pessoas que vinham como turista e corria o risco de ser deportado. E você, super sortuda, passou E eu de frente passei. e Saí, voltei de novo. Passei, mostrei o passaporte, passei no controle, tirei cinto, não sei o quê, tudo de novo. Baixei, realmente, a minha mala tava lá sozinha, coitada, passando na cinta. Peguei a minha mala. Mas o que deu na sua cabeça? Você esqueceu da mala? Ansiosa pra Ou sair. você não sabia? Eu não sabia mesmo. Eu sei onde é que ia pegar a mala? Não sei, esqueci. Não sei, eu queria sair. Eu sabia que minha cunhada tava lá, eu queria sair. Já tinha passado a noite toda lá, eu queria sair. Meu Deus. Já acabou a comida, quero ir embora. E saí, e aí voltei de novo, peguei a mala, mas graças a Deus deu tudo certo. Meu irmão desesperado, disse a minha cunhada, por que ela entrou de novo? Depois eu ia ir buscar. Eu já tinha entrado, não tinha nem ouvido nada disso. Deu tudo. Eu só tenho que agradecer mesmo, deu tudo certo. Hein? Aí vocês pegaram, aí você conseguiu recuperar sua mala? Sim, e aí a gente foi pra casa desse menino. Passou por ali, passou. E quando cheguei aí, deixamos a mala em casa e fomos aí fazer essa visita. Aí Silvia, essa senhora, disse a ela, e você veio fazer... Disse a ela, não perguntou a mim, inclusive disse a minha cunhada, que me entendia mais do que a ela quando chegou em Barcelona. Porque você porque eu sou expressiva, normal, mas eu era castelhano. Isso, é catalana. E você sem medo, né? E ela entendeu tudo. Ela disse, menina, que eu entendi. Aí Denise ia repetir, ela disse, não, eu já entendi tudo que ela falou. E você entendia ela? Eu acho que sim, porque a gente conversou, né? Foi o Espírito Santo te baixou da língua ali, né? Pelos dons da língua. Eu entendi ela, eu acho que sim. Eu acho que a gente se entendeu. Então ela tinha uma cunhada que precisava de uma pessoa para cuidar do filho dela, porque ela já ia voltar de licença maternidade. Pronto, eu cheguei aqui em agosto, eu comecei com ela 5 de outubro, eu comecei a trabalhar. Com a cunhada dela. E até hoje eu tô com eles, hein? Uau! Até hoje eu tô com eles. 17 anos? 17 anos. Mas o quê? Eu peguei o Uriel pequenininho assim, bebezinho, ele era maiorzinho assim, porque hoje ele tem, não sei, 1,90 m. Você é tipo a madrinha dele. Isso. Lindo, lindo, lindo. Meu filho loiro, que eu digo, siga o babá. Não, diga isso que ele se enfada, né? Olá, Rose. Fala assim comigo agora. E vai, fala comigo direito, porque eu te peguei, troquei suas fraldas, hein? Sim, tem muito respeito comigo. E dessa casa, eu trabalhei. As pessoas falam. Mas hoje você já não cuida das crianças? Não cuido de criança, não, porque eu não quero. Tipo assim, a gestão da casa. Isso, organizo as casas, mantenho aí limpa, faço o que eu quero, porque eu mando nessa casa desse povo. Gente, já tenho confiança de muito tempo, tenho a chave da casa deles e não tenho problema de... Você cuida como se a casa fosse minha. Muita gente fala comigo assim, que você podia trabalhar de outra coisa, não sei o quê, mas não tenho interesse, não. Você pegou amor. Tenho amor por eles. Gosto de fazer o que eu gosto. Faço o que eu gosto. Trabalho de segunda a sexta. Viajo quando eu quero. Deixo de ir quando eu quero. Eu tenho liberdade total no meu trabalho. E ganho o suficiente de me manter. E você trabalha só nessa casa ou você tem mais casas? Na verdade, eu tenho 7 famílias. Você cuida de 7 famílias? 7 famílias. E todos eles você cuidou de filhos ou só essa? 3. Eu cuidei dos meninos até nascer. E as outras também tenho, mas as outras... Tenho Michele e tenho Benedetta, que uma tem 3 anos a fazer agora e a outra já tem 8. E os outros já estão tudo adultos, né? Com 17 e 18 anos. Daqui a uns dias eles têm os filhos deles. Isso. Mas depois você fala, não. Isso. Aposentei. Não, filho eu não quero. Filho eu não quero, eu já disse aí. Já tenho demasiados filhos. Não. E que hoje eu vou diminuindo um pouco, né? O trabalho. Já não trabalho mais como eu trabalhava antes, né? Tinha que trabalhar muito, porque eu tinha que manter a casa, meu filho chegou... Tinha que ter todo aí, então assim, eu trabalhei muito. Hoje eu já trabalho menos. Já tenho minhas tardes livres, né? Pra fazer minha academia, pra sair de compras, pra ver as amigas. Você tem a vida social muito ativa? Eu tenho a minha vida social muito ativa, assim. Tem algumas viagens que eu faço, né? Namorado tem? Oi, gente, cadê? Manda algum aí pra mim. Que coisa mais difícil é encontrar alguém. Tive um namorado assim, um meio paquera brasileiro, depois tive um muçulmano, Jesus amado, um muçulmano. Mas foi ótimo, ficamos assim como 1 ano e 2 meses, mas digamos que tem, 4 anos que eu não tenho ninguém. O pessoal tá achando que eu não presto mais pra nada.
Oxi. Tenho que encontrar alguma coisa. Aqui, vou aproveitar. Isso, faz a publicidade. Faz a publicidade aqui Tô da Negona aqui. disponível. Estou disponível. Pode entrar em contato com o site. Vê? Camila vai poner tudo Olha aí aqui no abaixo. comentário. Vai colocar tudo aí embaixo, viu? Aliás, aí. quem estiver procurando noivo, né? Ou quem Isso. estiver procurando noiva, aproveita. Isso. Vai aproveitar que a Camila vai ficar aí fazendo os Aproveita contatos e ali. coloca Camila, aí. eu acho que é uma boa. Ó, uma agência de amores. Já Camila pensou? super simpática, sabe conversar, dizer o negócio direitinho. Ela sabe, vai armar isso Será que muito eu bem. vou saber vender Eu os tenho produtos certeza. brasileiros? Eu tenho certeza. Você tem boa vista, ó. Tem boa. Ó. Você, eu tenho certeza. Essa vai ser a minha oportunidade. Olha. Agora, pronto, aí, Camila, agora me animou. Agora eu quero. Bora, vou receber contatos. Já tô aberta pra isso. Depois a gente vai ter que pegar os... Porque, claro, não sei, é porque eu fiquei muito voltada pra cuidar do meu filho. Passamos uma temporada muito. E cuidar de 7 famílias não é brincadeira. Sim, também. É também. muita coisa na sua cabeça, né? Também, pra gestionar. E eu sozinha, né? Porque meu irmão me deu aquele suporte, mas depois, assim, ele tem a vida dele, tem as filhas dele. Ele mora aqui ainda, Bora, assim, né? bora aqui. Você só tem ele de família por aqui? Não, tem Ou- meus primos, que são segundos primos, mas também a gente é muito ligado, né? A gente passa a festa juntos, a gente viaja juntos. Ai, que legal. Acho que Eu tenho deve minha prima, e eu tenho um primo e uma prima que mora em Ibiza, e tenho um primo que mora em Girona. Então, tá aqui perto de mim, e a gente se vê final de ano, Natal, Semana Santa, que a gente não deixa de comer o caruru. Então, assim, a gente se reúne sempre quando a Mantém gente as pode. tradições baianas. Mantemos sim. E a gente se sente mais família, né? E daí, assim, você tem o seu irmão, você falou que ele era casado Sim, e que ele tem as 2 filhas. tem 2 E meninas. elas são daqui, 100%. Sim, sim. As meninas nasceram aqui. Elas são catalanas, aderem catalanas. à cultura brasileira. Como que é isso, assim, entre vocês? Vocês sentem muita diferença? Bueno, as meninas sentem diferença quando vão ao Brasil. Porque elas nasceram aqui e tem outro tipo de educação. Mas no convívio da família, elas falam português, elas gostam da comida que a gente faz. Não tem como ser filho de brasileiros e não correr o sangue, não tem o sangue. Eu acredito que as meninas são muito daqui, mas daí também. Daí do Brasil também são. Eu já vi muita Vamos menos aí, porque custa muito caro ir ao Brasil e voltar. Vai assim, em 2 anos. Eu já tenho muito tempo sem ir, porque não tenho meu pai nem minha mãe aí mais, mas tenho que ir. Pretendo, Em breve. ir aí. Eu já vi muita coisa. Eu acho que uma das outras dores que tem o imigrante, que tem filho, é conseguir manter a tradição. Não Sim. é fácil, não é sempre Não. fácil. E seu irmão conseguiu. Sim. É um grande... Sim, mas ela tem muita coisa daqui também. Sim, mas ele porque André é muito ali. Tem que ser. Então, E a mãe dela também se preocupou muito com isso também, de elas terem E a elas são cultura daí. ela é brasileira também, a mãe? A mãe sendo do Sul. E se encontraram aqui, e aqui se uniram e casaram e tiveram as 2 meninas. Uma vez eu tava numa viagem e daí eu fui num restaurante e o barman era... Ele era eu não sabia de onde ele era. Eu olhava pra ele e a cara dele não me dizia de onde era. Ele não era brasileiro, mas ele tinha um pouco cara de brasileiro misturado com asiático, era uma coisa assim. E eu perguntei pra ele assim, você é de onde? Ele me deu uma resposta que eu fiquei tão sem reação. Ele falou assim, não sei de onde eu sou. E eu fiquei, como você não sabe de onde você é? E isso virou uma conversa. Sim. Ele falou, a minha mãe é de não sei onde, meu pai é de não sei onde, outro país. Depois os meus pais se separaram, a minha mãe casou com uma pessoa de outro lugar. E daí ele não se dava com o padrasto dele, foi morar com o pai, que também casou com uma pessoa de outro lugar. Então essa criança... Tava tão... É porque as culturas... E mudaram muito de países. Eu creio que um pouco também, porque meu filho veio para aqui com 9 anos. Você conseguiu manter as tradições dele? Tem, mas eu vejo ele também com muitos costumes daqui. Porque os amigos de Vitor foram daqui. Os amigos que ele teve de infância No Brasil, né? se perdeu já perdeu. Então, os costumes... Você falou que ele era surdo. É daqui, sim, é E surdo. ele vive a vida normal aqui. Vive, quando ele chegou aqui, com 9 anos, que teve teve a fonoaudióloga, ele que passou, ele perdeu, porque Vitor nasceu
surdo. Bueno, só descobri isso depois de 2 anos, porque o bichinho dormia feito uma beleza, eu achava que o menino tinha um sono duro. Que menino bonzinho, gente. Sim, que o menino dorme. Vou levar ele pras festas. Alguns amigos meus diziam assim, esse menino não fala direito. Eu disse, cada criança tem seu tempo, deixa meu filho em paz. Mas ele falava. Falava, mas falava algumas coisas cortadas, assim. Eu, deixa meu filho em paz. Oxi, cada criança tem seu tempo. Mas ele era muito agitado, ele era muito... Não passava, esse menino é doidinho, meu Deus, esse menino é doidinho. E eu ficava preocupada assim. Aí, afinal, falei com a pediatra dele, disse a ela que era pra gente fazer um exame de neurológico nele, porque eu achava ele muito agitado. Aí a gente foi lá na neuro. Aí quando chegou na neuro, fez aqueles examezinhos, botou um negócio assim, uns elétrons, não sei o que. Ela disse assim, olha, esse menino não tem nada não. Esse menino tá normal. Aí pegou um papel assim. Da cabeça. Da cabeça, porque eu percebi que ele era doidinho. Ele é meio louco. Isso, muito faz umas coisas agitado. sem lógica. Era. Mas E aí, quando você chamava ele? às vezes ouvia, às vezes não ouvia, mas eu achava que o menino estava distraído, né? Às vezes ele ouvia e não ouvia. Porque como ele sabia ler os lábios, se eu chamasse ele daqui, ele estava vendo que eu estava falando com ele. Mas se ele tivesse ali distraído, ele não ouvia, mas eu já estava distraído. Ah, você... Não me dei conta. Você não era aquela mãe assim, tenha... Não fazia isso. Eu disse, tá me ouvindo? Não! Mas o bichinho não estava ouvindo mesmo. Não estava ouvindo mesmo. Tá me ouvindo, não? Ele não estava ouvindo mesmo. Mas enfim, descobri que ele necessitava usar, começou a usar o aparelho. Aí você foi, ela colocou os E elétrons. o elétrico descobriu que Disse que ele era normal. normal. Ela pegou um papel assim e perguntou a ele, qual é o seu nome? E ele me olhou. E eu disse assim, tá perguntando o seu nome, Vitor. Ele olhou pra ela e disse, Vitor. Aí ela disse, ele lê os lábios, esse menino, ele é surdo. Ele é surdo. A partir daí, quando fez os exames, ele tinha uma perdida de 86 e o outro uma perdida de 72. Ele escuta eco. Sim, tinha muita coisa que ele não escutava, muitíssima. E na Bahia o povo tudo gritava Isso, pra ele, alguma coisa ele botou escutava. alguma coisa, e a dele era progressiva. Então quando ele chegou aqui, ele perdeu uma toda. Então hoje ele tem um implante coclear e tem um audífono. E o que significa isso, o implante? Um implante coclear. Ele fez uma cirurgia, tirou aqui, abriu aqui, né? Abre aqui o casco. Qualquer pessoa pode olhar isso por internet e ver como vai ser uma cirurgia. É por ser progressivo que faz essa cirurgia? Não. Porque ele tinha 9 anos de idade, estava na idade escolar e perdeu os 100% dessa audição, ele perdeu toda. O que era 86, ele perdeu toda. Só tinha 20% com o audífono de uma. E não era suficiente para ele aprender, para o aprendizado dele. Apesar de a fonoaudióloga dizer que ele tinha uma memória auditiva muito boa. Porque para a dificuldade auditiva que ele tinha, ele aprendeu castelhano, ele aprendeu catalão. Uau. E as professoras aqui diziam que mas ele... Libras? Ou Libras, não, ele fala. Uau. Mas tem muitas letras que não chegam na audição dele se ele não tiver o implante. A-N, C-H, A-S. Até hoje, com 22 anos, ele fala palavras sem S. Muitas palavras que ele não aprendeu. A S não chega na discapacidade ele não fala dele. Brasil? Não, eu acho que o Vitor não chega a falar Brasil. As palavras que... Mas aí também já mistura com castelhano, já não fala Brasil também. Não, o Vitor fala pouquíssimo brasileiro. É porque... Ele sabe, porque eu só falo com ele assim, entende tudo. Ele fala pouco. Mas ele me responde em castelhano. É porque o castelhano não tem os nossos Não. de casa. Não. Eles falam uma coisa meio caça. Sim. Quando eu fui estudar catalão... Para ele é mais fácil. Pra ele já tem o problema do Sim, S. sim, Ainda sim. chega aqui, ainda tem Sim, isso. sim. A tomar por culo Vai S. tomar por- Não quer saber do S pra nada. Mas Vitor, sim, como você fala de cultura, Vitor tem muita cultura daqui. Porque ele veio com 9 anos, fez os amigos aqui, estuda aqui, agora está trabalhando, então tudo A dele vida dele é aqui. Vitor, desde quando veio, em 2010, sim, não. 3 anos depois, você veio em 2007? 2 anos e meio depois, Vitor veio em 2010. Assim, Ele eu nunca até... foi no Brasil. E também pra ele não faz falta. Não. Agora, claro, eu fico imaginando assim... Ele aqui sentiu apoio. Talvez Sim, no Brasil muito. ele se sentia desamparado, Muito, perdido, no muito, escuro. Muito. E chega aqui essa sociedade organizada, Isto. A acolheu ele, escola, falou que eu muito. posso ser eu. Com a dificuldade auditiva que ele tem, né, porque não tinha, que ele tinha na sala de aula,
na aula de castelhano, na aula de catalão e castelhano, que eram as línguas que ele tinha que aprender, e de matemática, ele tinha uma professora do lado dele. Uau. Porque aqui um centro de educação especial convocava essas professoras para ir para a classe assistir a aula com ele nessas 3 que seria as essenciais para ele e que traria mais dificuldade para ele aprender. Porque as outras ele podia ler, interpretar, mas a matemática ele tinha que entender o que estava sendo explicado, e o castelhano e o catalão ele também tinha que aprender a língua. Então ele tinha uma professora na sala e depois, durante a semana, ele tinha essas classes, como 3 horas de classe durante a semana, dessas classes, para poder reforçar. E elas ficaram assim super satisfeitas porque a discapacidade dele não impedia o aprendizado. Talvez a personalidade dele também ajudou, não? Também. Ele deve ter a personalidade bem... É ruim! É ruim Sim, no bom sentido, no né? bom sentido, sim, que é duro ali de dizer e tudo. Ele aprendeu bem, sim. Ele aprendeu bem. Você tratava ele como? Você tratava Normal. Sempre tratei Vitor normal. Nunca tratei Vitor. Quando eu descobri que Vitor tinha problema auditivo, as pessoas diziam assim... Gente, eu moro na roça, tá, ela gente? mora na roça, assim. Moro na roça. Tá calor. Amor, dá um jeito nessa moça. Música. Que ela tá Viu? querendo participar do podcast. Ela não foi convidada, mas ela... Ela tá aí. Então, Cadê a raquetinha? isso. A raquetinha elétrica. Você tem uma elétrica, né? Tenho. Tenho. Sim, aí tava onde de Vitor? Que? Eu mesmo com a mosquiteira, porque, claro, a praia tá na frente. Dali, aí tem esse córrego. Sim. Não dá. Mesmo com a mosquiteira, às vezes você entra. Dá. E. Poxa, elétrica é massa, hein? É. Eu tenho uma de matar sim, eu. Mas Não, eu tenho assim, porque eu fico aqui em sentada casa- e a muriçoca me pega, aí eu fico aqui na muriçoca. Mas agora, viu, gente? Na época do calor. Mas só 4 meses. Já acabou. Engraçado. Só Quando eu 4 vim meses. morar em Portugal, 2007 também que eu vim pra cá, não tinha pernilongo. A gente em Minas fala pernilongo. É. Não tinha. A gente fala muriçoca Não em Salvador. existia. Muriçoca. Agora há pouco tempo a gente foi pra Lisboa, chegou lá, tinha Tinha muriçoca. muriçoca. E vocês falam muriçoca. Eu fiquei assim, ó. Quando a minha mãe veio, uma vez que ela veio visitar, ela abriu a mala, subiu um pernilongo assim, ó, tonto, coitado. Ele subiu rodando assim, e eu, pá, falei, mãe, não traga essa praga pra aqui. Não tá aqui de jeito nenhum. Que essa é uma das minhas motivações pra conseguir ficar aqui. Mas aqui só Não pra tem mosquito. Só tem mosquito agora. A gente não tem claro, durante o ano porque todo. no inverno nem a gente Nem a existe, gente- quanto mais os Os mosquitos. mosquitos. Ninguém sobrevive. Ninguém suporta. Fala assim, Falando adeus. disso, uma coisa, eu me acostumei com frio. Eu prefiro acostumou? frio do que o calor daqui. Ah, Eu prefiro, gente. Porque o calor daqui é sufocante. Te abafa, é pegajoso, te deixa... É horrível o calor daqui. não aguento. É horrível o calor daqui. Eu não aguento. Ai, Olha aqui. funciona aí ela. Deixa ela vir me abusar. Tô de olho. Eu tenho dificuldade no inverno, hein? Fico depressiva. Eu não. Fico até hoje. E olha os anos que eu moro. Eu adoro uma aqui. pipoquinha. Eu já assistir um morei filme. na Noruega, que faz um frio fenomenal. Mas dentro de casa não sentia frio. Porque os países que estão mais frios é o lugar que você menos sente frio, porque as casas estão tão preparadas para aquele frio. Mas eu acho que você fala isso também porque você é mais jovem que eu. Porque eu sofri muito com a menopausa. E o frio, não, gente, aquele calor que eu vi o povo sentindo é de verdade. E eu acho que a minha temperatura do meu corpo mudou. Eu sinto muito calor. Então o frio é como que me deixa dormir bem. E com calor ainda continua, eu vou suar, né? A gente, mas dormir no frio é bom. É bom demais. Mas só na hora de dormir, na hora de acordar é muito Você vai sofrido. trabalhar. É que agora eu já tô acostumada, né? Antes eu sofria muito, sofri, eu disse 1 ano, mas eu acho que eu sofri uns 2, 3 anos, mais ou menos. Do frio. Do frio, sim. Porque você tinha que acordar cedo. Você tem, vamos passear. Ué, você vai ficar em casa o dia todo, nem... Aí você vai sair, tem que sair toda agasalhada, haja roupa. Se você for pra academia, você tem que botar roupa, outra roupa, parecer uma cebola. Senão Vai você morrer passa de mal. calor de lá. É. Porque no frio a gente também sente Atrapalha calorão. um pouco, Porque, claro, você tá dentro de um lugar, você tá ali mais ou menos ambientada. Pra sair, você tem que... Coloca a roupa. Mas eu prefiro frio. Você sai dali Eu gosto morrendo de muito calorão. Aí você vai num shopping, você tá toda vestida.
chega dentro do shopping, às vezes é pra comprar um abacaxi. Sim. Você não vai tirar toda a Não. Aí você vem com calor, Morre quando de pega o calor. metro, Deus. Ai, o metro, metro. gente. Ai, vou contar uma coisa do metro quando eu cheguei aqui. Ai. Vou contar uma coisa do metro. Eu ficava em Salvador, que era 50 minutos esperando o ônibus. Às vezes o ônibus estava parado no ponto, ele passava por detrás e você perdia. Xingava o motorista, a mãe, o pai, o papagaio, tudo. Com o maior ódio. Aí vinha para Barcelona. E aqui tem bus, tem que é o bus, né? Que tem ônibus também, mas eu sempre fui de metro porque era mais fácil ver os mapas. Depois que eu comecei a andar de ônibus, porque para ver, visualizar mais, conhecer mais. Mas eu andava de metro porque o metro me deixava naquela parada, eu andava atravessou aqui, era mais fácil me localizar. Então, o que acontecia? Via pro metro, o metro chegava lá, menina, 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos o metro. Eu disse, que maravilha, 3 minutos eu sentava feliz e esperava aí o metro 3 minutinhos, que o metro passa em 3 minutos de um para o outro. Agora, quando eu chego na estação, que eu vou ter que esperar 3 minutos o metro, fico irritada. Irritada que eu fico. 3 minutos! Como eu fiquei mal acostumada. 3 minutos, ai, como que demora tanto esse metro, meu Aí Deus. fica em pé sem bater no É pé. isso, que raiva que eu fico. Ficava 50 minutos, às vezes 1h30 o ônibus ainda passava direto. E agora 3 minutos eu não quero esperar mais o metro em Barcelona. A gente se acostuma com o que é bom, Não, né? com o que é bom a gente sempre se acostuma. Não, temos que nos acostumar com o que é bom e querer sempre o bom, né? Porque assim, tem coisas ruins também, né, gente? Mas são poucas. Eu diria que são poucas as coisas que eu encontrei aqui de ruim. Mas não, a minha dificuldade mesmo foi me adaptar ao frio, às pessoas, os costumes, né? As pessoas Aqui- eram muito chatas, você achava? Sempre todo mundo diz Porque que na Bahia eles... todo mundo é muito caloroso, Não, fala aqui alto, você não. Aqui é aquela espaçoso. velha história de não pegar o povo, não tocar. Só que comigo não funciona muito isso. Todo mundo que eu tenho, você já sabe como eu sou. Mas claro, você ficava aqui, meu Deus, eu fiz isso, não devia ter feito. Algumas pessoas, devo ter perdido algumas pessoas pelo caminho, mas as pessoas que eu tenho já sabem como eu sou. Você então não teve que Mas se assim, adaptar. não Ai, sei, olha né? essa Eu falo filha. muito alto. Você não gosta de ser brasileiro que fala alto. Mas o pessoal daqui também fala bem alto. Mas é assim, eu tenho que me moldar algumas coisas, tentar falar baixinho. Para falar alto, para falar baixo, eu tenho que cochichar eu. Porque senão Não sabe regular o volume. o volume. Sim, em geral, eu estou hoje muito bem. Mas a adaptação foi difícil do frio, das pessoas, da comida. Porque aqui se come um prato de salada com um bife. E o salada no Salvador era um complemento, 2 tomatinhos do lado da coisa. Então, eu tomava conta do menino, passava uma fome. Eu emagreci porque ela me dava comida, deixava comida. Eu deixava comida pra mim todo dia. Sim, ela dizia, ó, Rose, aqui ó, já tem feito isso, você pode pegar isso. Mas aqui eu deixei aqui, aí deixava verdura assim pra eu cozinhar. E galinha ou carne, para fazer de bife ou chouriça. Então você come aquele prato de verdura com carne ou bife, era uma comida. E aí ela dizia, tem iogurte, você bota iogurte, um pouco de cereais, não sei o quê, depois, ou pode pegar uma fruta. Então eu fui comer, menina, eu comia aquele prato de verdura, morria de fome de tarde. Senhor Jesus, começou a comer verdura, mas hoje já tô europeia, né, gente? Já começou meu pratinho, com meu pratinho de verdura, assim. Tô gorda porque sou morta-fome. Mas no Brasil você comeu o quê? Feijão, arroz... Salvador tem muito cozido, tem todas as verduras, mas comida pesada? Comida pesada, porque eu comia verdura, mas botava carne de sertão, calabresa, tocinho, costela, aí pegava aquele caldo, fazia o pirão, aí era um pouquinho de verdura, um pirão e um prato, as carnes, quer dizer. É de comer e ficar empazinado? Isso, muito. A gente comia... Hoje em dia você não aguenta mais não, isso, né? Eu acho que se eu comer esse negócio desse, eu vou dar uma diarreia, que eu vou ficar aí dias aí. Se recuperando. Apesar de que eu gosto de acarajé. Tô comendo acarajé aqui agora, que chegou uma menina pra fazer, que vende num restaurante, mas não é o azeite de lá, não é aquele peso que tem em Salvador, não é. Ela também tem que se adaptar, porque senão o povo não vai aguentar. Não vai comer. Não vai conseguir. Meu intestino tá fino, eu acredito que tá fino meu intestino. Não aguenta. E nós a gente come o quê? Feijão, cozido, né? Que é essa do verdura, ensopado, xixim, comida pesada. A gente não era essa coisa fina. Quando, não? Faço quando reúno com o pessoal, mas a gente não encontra aqui tudo que a gente encontraria aí.
Fica sempre faltando algo. E também dá um toque europeu na comida. Isso. Aqui, aonde? Aqui a gente pega um pedaço de carne, eles jogam na frigideira com azeite, e joga um pouquinho de sal assim em cima, um pouquinho de pimenta. Já está. Lá não, lá a gente machucava o alho com sal, botava um pedacinho de coentro, de hortelã. Tempera muito, botava carne, um pouquinho de limão, um pouquinho de vinagre. A minha mãe odeia a comida aqui. Ela acha sem gosto. Mas na realidade eu falo, mãe, esse gosto é o gosto da carne. Você não sabe o que é gosto de carne. A gente não sabia. Eu descobri isso aqui. Ovo. Sim. Eles não sabem o gosto de ovo. Descobri aqui. Pelo menos ali em Minas. Não, porque misturava com um monte de coisa. Mesmo um simples ovo, coloca. Hoje eu como bem diferente, assim, e gosto. Digamos que é mais saudável. Com o tempo foi passando, aquele Mais prato leve. de verdura já começou a me sustentar. Já não passava tanta fome. O organismo já foi acostumado. E daí emagreceu. Sim, né? Agora eu tô gorda porque sou morta à fome. E o sorvete, gente, o sorvete que eu não consigo deixar Que mata sorvete. comer sorvete. E no Brasil tão caro, chega aquele baratinho. Ô, gente, a comida hoje tá cara, não? Assim, o mundo tá caro, né, gente? Por causa da guerra, por causa do câmbio climático, que não tá fazendo mais a comida, que não tem terra mais para poder cozinhar, que tá tudo difícil. Mas realmente as coisas começaram a encarecer. Eu creio que aqui, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Eu tenho contato com as pessoas do Brasil e me dizem que aí, quando eu faço a comparação, aí tá muito mais difícil do que aqui. Muito mais. Porque assim, eu trabalho nessas casas, eu tenho um salário bom, que me mantenho, pago o aluguel da minha casa, posso fazer umas viagens enquanto que eu fui em Paris, não, eu fui em Paris. Chique, gente. Fui em Londres, fui em Amsterdã. Menino, conhecia aquela casa das mulheres mesmo, da luz vermelha, que minha avó dizia. Minha avó dizia, mulher da luz vermelha. E cheguei lá, realmente tinha aquela rua cheia de mulher na janelinha. Meu Deus. Ali eu fiquei pasma, assim, chocada. Porque, assim, era uma coisa de outro mundo. E é natural, né? Eles Isso, levam super natural. tudo natural, assim. Sem desrespeito, sem nada, né? Sim. E Paris, que só via aquela torre nas novelas. Meu Deus, eu tava aí, eu fui até lá em cima. Ó, vi os carrinhos tudo amarelando em cima, enfim. Então, assim, aqui me dá condição de eu fazer tudo isso no trabalho que eu tenho e eu ainda posso fazer minhas viagenzinhas, comer meus negocinhos tudo direitinho. Aqui eu posso comer, lá no Campos, só mussarela no Brasil, eu sempre falava isso, né, o povo. Hoje que eu já não falo mais, né, que é besteira, eu tô falando que agora... Aqui a gente pode comprar todos os queijos possíveis. Eu vou e compro queijo de cabra, um queijinho mais molinho, um queijinho mais curado, não sei. No Brasil era só mussarela. E quando acabava, acabou, que era só para uma semana, porque não dava para comprar mais. Então aqui lhe dá a condição de você ter tudo um pouquinho. Ter tudo um pouquinho. A vida para mim aqui foi muito melhor. Foi muito melhor. Mas aí você tava contando assim que pra você foi fácil o documento. Sim. Porque essas famílias te legalizaram. Sim, sim. No dia que eu conheci essa menina, ela disse a mim assim, se vamos bem, eu faço seu documento. Eu tive muita sorte, porque são pessoas decentes demais. São pessoas corretas. E que são daqui, né? Sim, porque tem muita gente também que explora. Tem muita gente que vai ficar te enrolando a vida toda e você vai estar aí dentro e não faz. Porque minha sobrinha mesmo tem um tempo que está tentando e não conseguiu. Você trouxe uma sobrinha? Trouxe uma sobrinha, trouxe duas. E uma conseguiu já mais ou menos assim o documento e a outra já não teve a mesma sorte. Tem 4 anos que está aqui e está já caminhando para conseguir. Mas não está fácil, não. Tem gente que teve sorte como eu. É nova? Como... Ela tem 25. A outra tem, uma tem 32, a tem dificuldade. E a outra tem 25. A que tem 32 já tá mais ou menos já caminhada e a outra tá no caminho, mas teve muito mais dificuldade do que eu e do que a outra. Porque assim, para cada pessoa a coisa flui de uma maneira. A gente não pode afirmar assim, você vai ter a mesma sorte que eu. Cheguei aqui, tive meus documentos em 6 meses. Venha. Não posso Você vai conseguir o documento em uma semana. Isso, eu não posso. Posso te garantir que não vai ser assim, porque trouxe mais 2 pessoas, família minha, que não passou pelo mesmo. Que teve dificuldade. Você não pode garantir que vai ser igual a você, ou que vai ser igual que a outra, que foi mais ou menos difícil, outra que foi mais ou menos fácil. É provar, e agora vim disposto, vim querendo, gente, porque se você não ter... Eu vim pra aqui porque eu tinha que mudar de vida, eu tinha que conseguir, estava sem trabalho, meu irmão estava aqui, era minha oportunidade, vou tentar.
comprou uma passagem de 3 meses, você vai pra lá. Se você não conseguir nesses 3 meses ficar, você vem embora. Se você não conseguir trabalho, você vem embora. Porque eu não tenho como te manter. Meu irmão não podia manter a mim e a vida dele. Se eu não arranjasse trabalho para poder me manter, eu não ia poder ficar. E eu não ia poder perder a passagem que ele tinha comprado para 3 meses, para poder... Depois, como é que ia comprar passagem para voltar? Então, eu consegui esse trabalho. Esse pessoal me disse, se vamos bem, a gente faz seu documento. Eu fui a última pessoa que fez o documento como foi feito. Porque hoje... O índice é diferente. É diferente. O índice de desemprego muda muito, né? Essa coisa da legislação. Muda sempre, muito. Nunca entendi então, não aceitam mais, não vão aceitando tipos de documentos. Então, fica mais difícil para as pessoas conseguirem. Que é possível. Mas hoje, eu não me comprometo mais em trazer mais ninguém. Já acabou a cota. Foi essa minha sobrinha. Olha, gente, fica a dica. Já acabou, fica porque dica, o negócio... Aí... E afinal, sobra muito para mim. É muita responsabilidade. Sobra muito pra mim, porque elas têm que ficar um tempo na minha casa, eu tenho que manter elas aí, de comida, água, porque aqui, a água a gente compra. Tudo compra, se paga. Tudo se paga. E aluguel então, é muito. O aluguel é muito caro. Então, quer dizer, você ficar aguentando uma pessoa em casa que não contribui por um tempo largo, não dá. Não dá, porque não dá. Você não tem possibilidade. Não tem. Aí você fica sem vida, vai ficar trazendo as pessoas para fazer as suas vidas e a sua vida. Não, e depois assim, o dinheiro que a gente usa para ajudar alguém é uma reserva que a gente tem. Isso. E essa reserva vai acabar. Isso. Né? Porque então não você dá. tem que ir repondo é e difícil. tal, e não tem como. É assim, pode ser, você pode vir aqui e ter a sorte que eu tive, e pode vir aqui e ter a sorte que minha sobrinha teve. Eu tive entre menos de um ano eu tinha meu documento, e ela tem 4 anos e não tem. Mas que... Eu não sei o que seria o ideal de dizer uma pessoa que está querendo vir aqui. Se sim ou se não, depende de você. É você que tem que estar disposto a enfrentar. Porque, e outra coisa também. Porque assim, eu não fiz universidade, aceitei trabalhar e trabalho até hoje porque é cômodo para mim. Eu tenho todas as minhas coisas, faço tudo que eu quero com o trabalho que eu tenho. Faço tudo que eu quero. Mas tem gente que fez uma formação de advogado, tem gente que trabalhou como assistente social, dentista, e quer vir aqui, não vai limpar, mas também não vai trabalhar porque não tem documento. Então, assim, quem tem que vir aqui, se está passando uma vida difícil aí e quer vir aqui, vai ter que vir disposto a tudo. Que pode melhorar, que também teve um amigo nosso que era advogado, trabalhou de garçom, trabalhou na cozinha, estudou. Depois de 6 anos, ele conseguiu, e hoje ele trabalha como advogado. Foi estudar, pagou, porque teve que estudar as leis daqui, né? Veio como advogado do Brasil, mas teve que estudar as leis daqui, estudou, se sacrificou, e hoje está trabalhando. Mas ralou, hein? Ralou. Veio disposto e ralou. 6 anos foi pouco tempo. Bastante. Mas porque ele se dedicou só a isso. E eu acredito que ele também tinha um pouquinho de dinheiro. Porque se você vem para aqui sem nada... Não dá. Para começar do zero. Do zero não dá. Ele tinha um pouquinho de dinheiro. Não dá, mas demora mais. Tinha um pouquinho de dinheiro, tinha a pretensão de estudar, então já foi vendo os contatos do estudo para poder convalidar o estudo dele. Com isso foi intercalando com o trabalho. Também tinha uma mulher que também ajudava ele e tal. Então já tinha vivido em outro país e resolveu ficar aqui. Então foi mais fácil para ele. Mas não foi fácil. Digo a nível de trabalho. Trabalhou de tudo que tinha. Ele não queria. Aberto, né? E estava aberto. Estava aberto. As pessoas também têm que pensar isso. Eu não perdi muita coisa, eu acho que só quem ganhei. tá com a cabeça fechada, ela não... Eu só ganhei. Pode ser que ela não sobreviva, porque você não tá no seu território. Né? Você tem que se mover. Eu conheço gente que desistiu e foi embora, hein? Nossa, eu também. A maioria das pessoas que eu conheci... Eu conheço gente que desistiu e foi embora. Que vieram, voltaram. A maioria. Né? Se você conhece 10 pessoas que vieram, dessas 10, 2 ficaram. Sim. Assim, na minha experiência de vida, né? Porque eu já morei em vários países. Então, assim, se eu pegar todo mundo, pega o meu Facebook, né? Que era o que a gente usava mais. Sim, sim. E olhar, sei lá, tá 20% da galera que eu conheci aqui, 20% não tá aqui ainda. 20% está. Os outros estão de volta no Brasil. E eu conheço também muitos casos de gente que voltou pro Brasil, voltou pra aqui de novo, voltou pro Brasil de novo. Fica nessa loucura. Nessa coisa.
Aí chega aqui, tem que começar do zero de novo, porque isso. daí é documento que você tem que começar do zero, porque você não estava aqui, e nacionalidade, afinal, você demora muito para conseguir. Sim. Como você conseguiu a sua? Você fez a documentação? Fiz o pessoal que me contratou fez o pedido de trabalho para mim no registro civil daqui. Mandou um pedido pela Seguridade Social. Aí eles respondem, ok. Nessa resposta ele me manda uma carta. Eu pego essa carta, pego os documentos do Brasil e vou lá no consulado do Brasil, teve que carimbar, me dar essa liberação, né? Eu volto com essa carta para cá, apresento aqui e eles me dão uma outra carta para eu ir para a polícia, para fazer meu DNI. Já está. E aí já tive meu DNI aí. Quanto tempo durou para você conseguir o documento? A nacionalidade? Não, primeiro o DNI, né? O documento de estrangeiro. Eu tive esse documento de estrangeiro em 6 meses. Uau. Porque o pessoal porque assim que eu comecei a trabalhar, comecei em outubro. Claro, quando foi a pessoa conseguiu novembro, emprego no dia que chega. Chegou em outubro. Quando chegou no final de novembro, eu conversei assim, porque eu queria trazer meu filho. E eu sabia que quanto mais eu tivesse documento, menos tempo eu podia conseguir trazer ele. Perfeita, né? Isso. Então eu disse a eles que meu filho, eu queria que eles fizessem logo meu documento, porque que 2 meses com ele já era suficiente para eles saber quem sou eu. Porque eu tinha interesse em trazer meu filho para cá. E aí eles deram entrada. Aí veio a carta. Eu fui pro Brasil para pegar um visado lá. Porque quando a carta vem... Bueno, isso na minha época. Porque agora vai mudando. Ai, muda muito. Essa carta, o pedido era como se eu estivesse no Brasil. Como se eu estivesse no Brasil. Então essa carta veio para o Brasil. Veio para minha mão. Eu fui pro Brasil. Chega no Brasil, fui no consulado, pego um visado, boto um visado no passaporte, assim, uma nota assim, um passaporte, eles botam um visado aí, eu venho com esse visado aqui, não tinha problema nenhum, apresento, passo com esse visado, chegando aqui, o visado, mais a carta que eu já tinha, vou na polícia e faço meu DNI, nas digitais faço meu DNI. Os brasileiros que vivem, os brasileiros aqui em Barcelona, na Espanha, depois de 2 anos com o NI, que é o documento de estrangeiro, pode pedir a nacionalidade. O seu DNI é o documento nacional de estrangeiro. Estrangeiria. NIE, né? Nacional. Ai, pera, gente, que eu não sei mais o que eu digo. Eu já não tenho mais esse documento, viu? Meu, agora é DNI, que é um documento de espanhol. Documento não, porque você já conseguiu a nacionalidade. Eu tenho a nacionalidade. Você tinha o NI. Eu tinha o NI, que é um documento de estrangeiro. Foi o que você conseguiu em 6 meses. Em 6 meses. Aí depois com esse NI... Depois de 2 anos com esse NI, 2 anos, que os brasileiros em Espanha, depois de 2 anos com o NI, pode pedir a nacionalidade. A nacionalidade. Daí com a nacionalidade você já tem documento nacional de identificação. De identificação. Eu sou espanhola. Isso aí, doutora Joelma, explica. Isso, doutora Joelma, que provavelmente Joelma. ela vai explicar tudo direitinho. Ela sabe muito mais que eu e ela tá atualizada, né? É. Porque eu, o quê? Isso eu tenho o quê? 12 anos. Não, ela é fera. Porque você conseguir tá por cima do que tá acontecendo de legislação hoje... Porque parece que cada dia eles colocam mais empecilhos. Isso. E mais, e mais, e mais. Tem que estar atualizado. É aquela famosa história. Isso. Traga A e B. Você chega com A e B. Cadê o C? Isso. Qual C? Isso. Né? Tem e aqui, gente, aqui tem uma coisa que no Brasil não tem. Quando a gente contrata um pedreiro para ir lá na nossa casa, o pedreiro sabe botar o piso do chão, consertar a torneira do banheiro, botar o negócio debaixo da pia, fazer o teto. O pedreiro sabe tudo, sabe pintar. É o famoso Severino, né? Isso. Aqui não. É uma pessoa para cada coisa. E nos departamentos públicos daqui também. Você vai lá com papel. Não, esse aí a gente não sabe. Isso aí resolve na secretaria não sei quem. Isso aí resolve na delegação de governo não sei o quê. Gente, isso me mata, porque eu sou agoniada. Então, isso me mata. Aí eu ia, gente, eu como eu resolvi meus documentos, então ele não... Você não contratou nada? Não, eu fiz tudo eu sozinha, eu sou retada. Tá pensando o quê? Eu não tinha dinheiro. E eu tinha que trazer meu filho para aqui. Tinha que juntar dinheiro para trazer meu filho. Todo documento você tem que pagar. Todo documento tem que pagar. É 20 euros de não sei o quê.
da nacionalidade. Você tem que pegar um documento no Brasil que é solteiro, antecedentes penais, tudo isso você paga, que não pode perder a validade durante 30 dias. Se perder, você tem que fazer tudo de novo. Tem que juramentar. É muito dinheiro. Tem que colocar postilha de água. E aí eu vou pagar advogado? Não, eu ia resolver tudo. E isso me deu um nervoso, porque quando eu chegava no lugar, a pessoa só sabia dizer aquela coisa daquele lugar. O ódio que me dava. Isso, que povo desinformado. E é a Europa. Que diz que o povo daqui é culto, não sei o quê. Mentira! Aí eu ficava com tanta raiva. Eu que sei. Eu que sei como eles são, né? E aí eu cheguei a marcar cita para conversar pessoalmente, para poder eles me orientarem o que é que eu tinha que fazer. Mas cita é o quê? Uma marcação, né? Uma consulta. Bom, cita é a marcação da que você... Mas no Brasil também é cita, não. Cita? Não sei. Porque quando você marca a consulta é médica. E quando você marca com um advogado alguma coisa, é cita. É 17 anos de Europa, né? Eu já esqueci. Algumas coisas esqueço, né? Pera, me engasguei. Quando eu falo desse povo daqui... Ele respira. Respira, falou de documentação. Sim. Falou dela a parte advogada De dela. advogado, não, sim, porque assim, eu sempre resolvi tudo na minha vida. E aqui tinha medo, né? Porque dá medo. Porque você chega num lugar que você não sabe a língua. As pessoas te interpretam diferente. Não entende o que você está falando. E muitas vezes não querem. Não querem. Olha, eu lembro que eu fui na polícia. Eu fui na polícia porque meu filho renovou o NI. E eles dão um papel para você ir lá 15 dias depois para pegar o documento. Porque não entregava na hora. Não entrega na hora. Documento estrangeiro entrega depois de 40 dias, 45, 15, depende. E não entregava na hora. Então eu perdi, gente, eu perdi. Não sei como. Perdi esse papel. Chegou o dia de pegar a identidade do menino lá na polícia, aí eu vou lá. Aí a senhora... Não olha nem pra você, né? Falando. Aí eu disse a ela... Eu perdi o papel e eu tenho que pegar o DNI, a identidade do meu filho. Não se pega assim o papel. Eu disse, meu Jesus Cristo, uma vontade de xingar a mulher, mas olha, eu pedindo calma a Deus, né? Aí eu disse a ela, sim, mas o DNI dele tá aí, se eu trazer ele pessoalmente, não, só com papel. Porque vocês têm mania de mudar as coisas. É claro, né? Porque a gente aqui é tratado como estrangeiro mesmo. Aí ela dizia, vocês têm mania de querer mudar as coisas. Eu disse, mas minha senhora, eu não tô querendo mudar nada. Eu quero pegar o documento do meu filho que tá aí. Não quero mudar lei nenhuma. E quero ver uma maneira, porque o papel não existe. O papel não existe. Se pegou fogo na minha casa, inundou a casa, esse papel desapareceu, tem que ter uma maneira de eu pegar esse documento que tá aqui. Tem que existir. A famosa resposta, eu sento. Aí, não, do Lucinto, não, mas eu falei, assim, né, com a cara de cachorro. Cara de cachorro. Da mudança? Da mudança. Não, a senhora tem razão. Esse documento é importante. Mas digamos que minha casa pegou fogo e eu não tenho esse documento. Tem que existir uma saída para pegar esse documento. Porque tá aí. Se a senhora entrar aí agora, a senhora vai ver que o documento do meu filho tá aí. Ela, se você fazer uma denúncia, eu lhe entrego. Eu disse, denúncia como? Porque a denúncia eu vou botar aqui como registro, que você não tá com coisa. Aí eu lhe entrego isso. E agora? Que te roubaram. Aí eu fui. Foi furtado. Isso, foi furtado. Fui na polícia, disse que eu perdi o documento, que foi roubado uma bolsa, uma carteira minha, que esse documento estava dentro, que eu precisava desse documento para apresentar na delegacia, na polícia, para poder pegar a identidade do meu filho. Na polícia. Fui na polícia, a menina fez lá. Mesmo dia? Não, e você não sabe. Aí eu disse a ela, e agora? A cita estava marcada para hoje. Olha, tem um bocado de gente aqui. Eu vou na polícia agora, porque eu peguei esse dia do trabalho para poder... E agora, como é que eu faço? E agora, como é que eu faço? Aí ela fez, pode vir diretamente aqui na mesa que eu lhe atendo. Afinal, ela te ajudou. Me ajudou. Mas eu insisti muito. Porque eu fiquei aí, porque eu sou ruim, viu? Eu fico. Eu só saio ali quando eu consigo o negócio. Aí quando eu cheguei, ela foi mais simpática comigo. Fui lá na polícia, peguei. Aí eu cheguei assim, mostrei assim um papelzinho a ela. Bem. Aí eu disse, muitas graças, não sei o quê, como me atendeu. Oh, mentira, não pode matar ela, né? Mas enfim, foi bom. Então, e isso e outras coisas, assim, você tem que
É muito sufoco. É muito sufoco, porque assim, é muito diferente do Brasil. Não que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro que resolve tudo, mas a gente tem mais carisma. Tem mais, se dói mais pelo outro, cuida. Até as pessoas que a gente não conhece, a gente ajuda em algum momento. E eles aqui não, passa de você. Ah, e outra coisa também. Você vai em uma loja comprar um celular. O pessoal tá ali com um cliente e tem 4, 5, vai chegando no bar, a fila vai comentando e ele está lá tranquilamente falando com eles. Perguntando tudo, dizendo, não se preocupa não. Eu não sei se ele não vive de comissão aqui, eu não entendo. Fica lá tranquilos. E a fila crescendo, e você irritado. Então agora eu passo da loja, se tem gente, eu vou embora, porque eu sei que vai demorar. Você se agonia. Eu me agonio. Eu tenho essa experiência inversa, porque em Minas o pessoal é muito tranquilo. Eu chego lá e falo, meu Deus, tá em câmera lenta isso daqui. Mas eles são no muito... Brasil, tipo assim, a maioria das lojas, principalmente na minha cidade, que eu sou de Betim, né? Que é uma cidade mais interiorana, assim. Não é interior, mas o pessoal lá vive num ritmo de interior, sabe? Mas assim, mais lento, e mais muitas vezes você tranquilo. depende dos funcionários. Você não consegue chegar lá e dizer assim, esse sapato, não, mas vou eu colocar digo, no meu pé. mas eu não tá digo vendo uma isso. vitrine, aí você precisa de ir na menina. Sim, mas eu não digo isso. É porque no Brasil, se você chega numa loja de sapato, a menina faz assim, ó, eu quero esse sapato daqui. A menina vai lá pegar o sapato, mas quando ela vai pegar esse sapato, ela já vê a outra pessoa que tá aqui do lado, que é o mesmo, porque ela quer subir a escadinha pra pegar e trazer já pra 3 pessoas. Minas é o contrário, hein? Em Salvador é assim, Deus, rápido. Não, aqui não. Vai pega um sapato, aí vai, busca outro sapato, traz, pra essa mesma pessoa. E aqui a pessoa do lado esperando. Não, lá em Betim é assim. Deus é mais. Aqui eu acho o pessoal mais acelerado. Eu sou brasileira, eu sou da Bahia, eu sou Salvador. Engraçado, como que o Brasil... Sou no azeite. Brasil São não diferentes. é o Brasil. Não. São vários Brasis, né? A gente tem várias maneiras, né? Tem muita gente diferente. Sim, é uma coisa incrível isso você ter comentado, porque eu acho o contrário. Quando eu vou pro Brasil, é um momento que eu digo assim, Camila, se centra. Você tá de férias, né? Quando eu vou pra lá, tô de férias. Você tem tempo, sabe? Não tem essa coisa acelerada de chegar aqui, chegar ali, a pessoa me entendeu aqui e já vai desembolar, não. Eles são mais tranquilos, eles estão no ritmo deles. No Brasil, eu acho que eu vou sentir muita diferença. Você em Betim, você vai dizer assim, é igual aqui. Mas aqui, pra mim, é mais rápido. Lá é mais devagar. Mais tranquilo. E o pessoal aqui tem muita mistura. Mais. Aqui a gente tem muitos brasileiros diferentes. De diferentes culturas. Aqui apresentar o Brasil da maneira que ele sabe, né? Que ele conhece. Aqui tem muito isso mesmo. Engraçado. Eu fui conhecer o Brasil, né? Uma pessoa da Bahia, uma pessoa de Goiás. Como que se comporta uma pessoa assim? Eu tinha uma amiga que dizia assim, eu detesto o pessoal do Goiás. Eu dizia, quando eu tinha chegado, entendeu? E eu tô assim, como assim? O pessoal do Goiás é brasileiro, sim. Você, sabe? Na minha cabeça não encaixava que aquele pessoal tem certos costumes que irritavam ela. Porque pra mim era do Brasil. E depois de um tempo eu comecei a perceber, é isso que você não gosta? Que a pessoa faz isso, faz aquilo, te irrita? Porque você é lá de não sei aonde. Isso, e lá as coisas desse jeito. O contrário. Então tinha essa coisa, sabe? Sim. E eu lembro que ela tinha um certo ranço, eu dizia, quero conhecer a fundo todo mundo pra saber se eu tenho ranço também. Mas afinal não, porque o Brasil é tão rico. Sim. E eu tenho uma personalidade de buscar o melhor, pra me enriquecer mesmo, sabe? Porque, claro, se você vai buscando o ruim, você vai ficando cada vez mais chato. E eu acho que eu sou ariana. O meu trabalho é o inverso, ser menos chata. Porque o ariana é muito e eu busco o melhor de cada coisa pra ver se eu me adapto e consigo adotar. E no Brasil você vai. Cultura daqui, cultura dali, cultura daqui, cultura... Você tá sempre aprendendo. Uma coisa que você disse, o Brasil é muito rico. Rico, bonito, maravilhoso o Brasil. As pessoas são boas. Eu queria poder estar aí. Eu queria poder estar no Brasil. É isso que eu ia te perguntar. Eu não diria, eu não risquei o Brasil da minha vida. Eu voltaria para morar no Brasil. Se eu tivesse condição de ficar melhor financeiramente aqui e dizer assim, hoje eu vou comprar um lugar assim no Brasil e vou ficar velhinha aí. Não sei. O Brasil é um país lindo. Você queria que aqui fosse o Brasil, Isso. Eu acho que muitas coisas que tem aqui, essa condição que a vida me dá aqui, gostaria que fosse. Se tivesse no Brasil, eu não ia sair de lá. Pra quê? O Brasil tem muita. As frutas do Brasil é mais gostosas, gente. Tem mais sabor. O abacaxi daqui, pra você encontrar um abacaxi, poxa, adoro abacaxi, só tem sem graça. E o que eu encontro aqui é caro pra caramba.
né? Eu tenho que dar 7 euros, 8 euros no abacaxi bom. E o mamão? É muito dinheiro. O mamão não tem gosto, porque eu acho que ele vem verde pra cá. Caro demais. Vem verde pra aqui, não tem As gosto. nossas frutas, né? A manga, gente, que eu consegui pegar umas mangas do Brasil, eles começaram a inventar pegar umas mangas daqui, mas não presta não. As mangas que vem é boa daqui, que vem do Brasil. Então, assim, tem muita coisa no Brasil. Produto pro meu cabelo, menina, só no Brasil. Produto pro meu cabelo. O Mercadona tem muito produto bom Sim, agora, mas hein? sim, você encontra. Mas lá tem produto de lá que não sai, que é nosso. Então, assim, se quiser, lugar bom de viver é no Brasil. Sim. Mas aqui não é ruim. Eu já caminhando pro final, eu já estava indo te perguntar isso, se você tem alguma frustração por ter que... No fundo, a gente teve que sair do nosso Sim. país, porque o nosso país não nos encheu, não Sim. nos preencheu, né? E a gente sai de lá e, de alguma maneira, esse lugar de fora, estrangeiro, desconhecido, meio que te acolheu, cuidou do seu Isso. filho. Você tem uma frustração com É. o Brasil de dizer, você deveria ter feito isso? Sim. Não, eu não devia ter saído daqui. Não precisava. Não. Porque se você é lindo, maravilhoso, rico, por que eu tive que sair e encontrar tudo aqui? Sim. E eu não sei se voltaria por toda uma vida que já vivi aqui, né? A verdade é porque, assim, você veio para aqui, eu, como tenho 16 anos aqui, é como que eu já criei raiz, já criei laços. E aí eu vou pro Brasil viver o quê? E de que forma? Não sei. Mas também gosto do Brasil, também gostaria... Não sei, a gente fica um pouco dividida. Fica dividido. E assim, são laços que aqui você construiu do zero. Isso, do zero. No Brasil, alguém construiu por você, também por tem seus isso, pais, sim. sua família. A raiz não é 100% sua... Outro dia eu perguntei ao meu filho, ele disse a mim que não sabe, não, eu vou morar no Brasil nunca. Eu vou sair daqui eu vou morar na Califórnia, vou para Los Angeles. Eu vou sair daqui para o Brasil, porque tem, né, mais ilusão de viver num mundo melhor, né? É. E acho que o Brasil não tem tudo isso para voltar pra oferecer, para voltar para trás. Que ele veio para aqui muito, mas eu acho que eu voltaria. Mas eu teria que voltar com muito dinheiro. Esse dinheiro que nunca chega. esse rica que eu ia ficar que não chegou. Quer dizer, se você então ganhasse no Euromilhões, Brasil. Não sei. Aí tá vendo, né? O dinheiro. Eu não sei. Olha o conflito. É muito conflictivo mesmo você saber isso. Porque aqui, com dinheiro, com mais dinheiro, eu ia me proporcionar muito mais coisa do que no Brasil, eu creio. Porque das informações que eu tenho aí. Das informações, principalmente em relação ao financeiro, né? Esses dias eu tava conversando com uma prima minha, que é minha prima irmã. E a gente conversa, a gente raciocina muito sobre isso, que a ideia dela, eu tenho que voltar. Uhum. E eu falei com ela, eu finalmente descobri onde eu quero morar. Que é uma coisa que vem maçando a minha cabeça desde 2007. Onde que eu quero morar? Depois eu comecei a mudar muito de países, eu fui ficando cada vez mais conflituada, porque é o que você diz, você chega na Noruega, você vai fazer suas raízes da Noruega, e são construções suas. Sim. Você vai pra Londres, chega lá, você vai fazer o mesmo. Uhum. E no final você começa assim, eu queria estar aqui, eu queria estar ali, afinal aqui não me agradou 100%, mas também aqui não. Será que eu sou uma pessoa naturalmente insatisfeita? Será que o problema tá em mim ou tá nos lugares que eu estive? E eu cheguei à conclusão que eu quero estar onde eu quiser estar. Sabe aquela coisa de dizer assim, o que eu quero é ter liberdade. De dizer no assim, caso de Camila, ela pode fazer isso, né? Porque tem um inglês perfeito. Não, mas o inglês eu vou Meu pai dizia, não me serve de nada. Mas pode ir para qualquer lugar do mundo. Não é assim. Sim, meu pai dizia, quem tem o inglês vence o mundo. Quando eu fui pra Coreia, eu fui achando isso. Que o inglês ia lhe dar tudo. Quando eu cheguei no aeroporto e a pessoa que eu fui encontrar lá tinha me mandado um e-mail deste tamanho dizendo o que eu tinha que fazer. Você vai chegar no aeroporto, você vai entrar na segunda porta, não sei onde, vai descer a escada, não sei onde, eu tô assim, tá achando que eu sou retardada. Porque me dizer, dá tantos passos, igual antigamente você vai procurar o tesouro, dá tantos passos pra frente, sobe a árvore, você tá lá em cima. Era uma coisa assim. Sim. Eu disse, não preciso, querida. Cheguei lá, foi só eu abrir um e-mailzinho pra poder saber o que fazer, porque as letras todas em coreano. Eu não tinha nada em inglês. Porque eu saí em Seul. Em Seul é o principal, ali sim que tinha. Mas daí eu tinha que ir pra uma outra cidade, que aí era uma cidadezinha. O inglês não serviu pra nada. Pra nada. As pessoas não falavam. Você entrava no táxi, nem o olá eu sabia.
a pessoa começava babá, que pra mim sonava e Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 15 dias. Mas eu fui pra encontrar ele. Era meu ex-marido que trabalhava lá. E ele ficava um mês lá e um mês em casa. E a gente casou numa sexta. E no domingo, ele foi trabalhar. E quando ele chegou lá, ele se sentiu vazio. Poxa, acabei de casar com a pessoa e veio trabalhar. Vinha pra cá, pelo amor de Deus. Aí ele falou, você quer vir? Falei, por que não falou antes? E eu fui. E ele ficou muito preocupado e tal. Me deu muitas instruções. E realmente foi preciso de instruções. E eu gostei muito de uma situação que me passou que foi... dos passos era pegar dinheiro na máquina. Eu não conhecia o dinheiro de lá. Eu fui com zero preparo. Eu achei que o inglês ia me salvar em tudo. Sim. E não foi verdade. Cheguei lá, as máquinas, tudo era naquela letrinha e tal. Quando eu tirei o dinheiro, eram umas notas enormes. Quando eu fui pagar o ônibus, que eu tinha que ir de ônibus de um aeroporto pro outro, eu dei, era sei lá, 90. Eu dei 9 notas. Meu Deus. Era uma nota que eu tinha que ter dado. E o povo pegou? Me devolveu tudo e falou esta nota e me devolveu mais tantas notas. Imagine Meu só. Deus. Mas ia me enforcar, né? Claro. Falou, você tirou todas. É como se eu estivesse pagando R$900 por uma coisa que é R$90. Sim, sim. Jesus amado. Mas deu tudo certo, foi muito bom. E aí eu me dei conta de assim... Essa viagem me ajudou a me dar conta de que eu não sei nada. Eu já tinha morado em outros lugares, eu já me sentia muito safa. Essa viagem me mostrou que cada lugar eu creio que você... Eu sempre morei em Barcelona, nunca mudei daqui, nunca tive intenção, até porque com meu filho pequeno, que já estava saindo de um país para vir para aqui. Agora que você está alcançando sua liberdade, agora eu posso alcançar minha liberdade, mas também... Nunca fui para outro lugar, mas eu acredito que cada lugar vai ter uma dificuldade diferente. Vai. E a gente nunca sabe tudo. A gente nunca tem a experiência suficiente para dizer assim... Igual, a gente é imigrante há muitos anos. Sim. Aí eu, de repente, vou dizer... eu quero emigrar agora pra China. E que eu vou chegar lá, minha vida vai ser mais fácil? Não vai ser mais fácil. Não. Todas as vezes que eu mudei de país, eu tive que começar do zero. Né? Mesmo que aqui eu conquistei uma coisa, uma língua a mais. Aqui eu conquistei não sei o que a mais. Mais a faculdade, mais o mestrado, não sei o que... Ainda assim, mudei de país, voltei pro zero. Engraçado isso, né? O povo pode até vir com dinheiro, mas não é tudo. Não é tudo. E dinheiro acaba. E com as coisas absurdas que estão. Ou tocam Euromilhões. Isso. Esse Euromilhões que não chega. Mas mesmo a pessoa, é engraçado falar isso, porque mesmo que a pessoa ganhou no Euromilhões, aí eu vou pra China... Eu tô formada, mestrado, blá, blá, blá. Eu vou chegar lá, vou começar do zero. Tenho dinheiro, pode ser que eu não tenha que me sujeitar tanto. Não é seu país, você vai ser imigrante sempre. Se eu quero uma carreira. Ainda sendo espanhola, mas eu nasci no Brasil. Você vai carregar. Eu vou carregar, eu sou imigrante, vou ser imigrante sempre. Você não arrependeu eu tenho direito, saída, né? Ser espanhola pra mim é bom, foi importante, principalmente quando eu peguei a guarda do meu filho, para dar nacionalidade a ele, tive um problema com o pai dele, e ele teve que, as leis espanholas me defenderam, porque eu já tinha nacionalidade. Isso foi bom. E para muita coisa vai ser para minha aposentadoria e tudo. Mas eu sou imigrante, diante dos olhos dos espanhóis. E de qualquer outro lugar que eu vá. Claro, não tem arrogância de dizer sou espanhola, eu já vi tanto isso. Isso, né? Eu digo, sou espanhola. Eu pego o documento português. Eu acho que a gente vai seguir sendo imigrante sempre. Porque no nosso NI tem escrito espanhola, mas nasci no Brasil. Salvador. Você nasceu em Salvador? Sim. Salvador, Bahia. Salvador. Espanhola de Salvador. E a gente vai ser imigrante sempre. E qual o problema, né? É isso. Não há problema nenhum. Faz parte de mim. Eu não acho... Eu digo porque às vezes tem muita gente que pensa que vem pra cá e mudou, sabe? É outra pessoa. É como que... Não sei. Tem muita gente besta, né? Tem muita gente besta. Eu achei muito lindo. Que achar que tá na Europa... Eu achei muito lindo uma vez o piso que eu aluguei em Barcelona. O primeiro piso que eu consegui alugar mesmo com meus documentos e tal. Que antes eu morava em quarto. E eu achei super lindo o dono de um prédio inteiro, um cara muito rico, e a família dele é de Barcelona mesmo, ele é dono de outros prédios, ele é dono de muitas coisas. Ele me alugou um lugar super pequenininho, 25 metros quadrados, que era a casa das palomas.
E ele reformou aquilo, virou um apartamentinho super bonitinho, parecia uma casinha de boneca. E quando eu fui dar alta na água, na luz e tal, esse senhor, que era o dono e tal, era um cara, sei lá, 55 anos, bonitão assim, sabe, catalão e tal. A gente foi andando uma avenida, a gente andou juntos assim uns 40 minutos, que era no início de uma avenida, a gente tinha que ir lá do outro lado mexer com o documento. E precisava estar eu e ele. E a gente foi conversando, e ele foi me falando tanto que ele achava bonito a gente sair do nosso país e chegar num outro lugar e começar do zero e ter essa força e de buscar. Eu fiquei tão emocionada com a conversa com ele, porque assim, Barcelona, você sabe, é super difícil alugar um apartamento. Documento, a pessoa tem que confiar muito em você e tal. Ai, Esse cara... E a parte de ter 20 pessoas para alugar o mesmo apartamento. Terrível. Isso que é o pior. Porque se fosse você em uma outra pessoa. Esse é que é o pior. Porque se fosse você em uma outra pessoa, não, você né? tem 20 pessoas concorrendo pro mesmo lugar com você. Tem que ter muita fé. Você tem que estar mais confiante. Você tem que ser que recebe mais. Sim, você tem que ser mais bonita. Sim. É muita coisa. A pessoa vai mais com a cara. Tem que ter também um histórico, né? Também tem isso. Porque uma pessoa que acaba de chegar. É isso que passa. Por isso que quando eu digo que dinheiro não é tudo. Você pode vir com dinheiro, você não vai alugar um apartamento. Assim, nem que você ofereça 3 meses, eu pago 3 meses de aluguel. Não, vai. Só se alguém que mora aqui te dá uma ajuda, dá um aval, ser uma pessoa conhecida e tal, garantir, dar o nome dela por você. Aconteceu comigo. Teve o piso antes desse, que eu tava tentando alugar. Até o LinkedIn, que é o histórico, né? Assim, é como se fosse um Facebook de profissões, o LinkedIn. Até o meu LinkedIn eu mostrei, olha, minha vida é estável, eu tenho uma carreira, eu não sei o quê. Não é fácil. Eu tenho dinheiro pra te dar mais aluguéis, não sei o quê. Não. Não porque os outros 19 pessoas tinham documento daqui, tinham um contrato de trabalho daqui, ganhavam o seu salário daqui. Tinha vida laboral. Às vezes não eram imigrantes. Então, isso tudo conta para eles. Não é fácil, não é fácil. A gente acha que nada é impossível, mas as coisas não são fáceis. Para mim, eu não tenho muito que me queixar. Mas a minha sobrinha, como eu disse, eu tenho que queixar. E tenho amigos sobre documento, sobre a vida, assim, sobre tudo. Sobre isso, tem que me queixar assim? Sim, não. Sim. Várias coisas. Né? Vários muitos pontos. Que a gente tem que lidar. Muitos pontos, sim. E aqui, a última pergunta que eu vou te fazer. Que essa pergunta não sai. A última pergunta que a gente vai caminhando pro final, que vai conversando, né? Vai entrar no assunto. Olhando para trás, toda na sua vida de imigrante, desde quando você decidiu, desde quando você começou a trabalhar a ideia de querer sair e tal, qual foi o momento mais difícil até hoje, assim? De tudo. Desde quando você começou com a ideia. Comecei com a ideia de vir e cheguei aqui e tudo. O momento foi mais difícil? Gente, o momento mais difícil, assim, sem sombra de dúvida, foi viver com pessoas desconhecidas. 2 anos, né? Poxa, foi o pior. Viver com gente. Quando eu fui morar no quarto de uma casa acho que era colombiana, mulher ou peruana, tinha ela, a filha, que eu não tinha acesso a tudo, que não sentia na minha casa. Foi a pior parte para mim. Foi isso. Porque quando eu comecei a morar, quando eu fui morar com um tempo com meu irmão, quando eu vim, porque eu também morei pouco tempo com os outros, né? Porque logo depois de 6 meses meu filho veio, então eu já tinha, depois de 6 meses que eu já tinha documento, eu já fui trabalhando para trazer meu filho, mas já fui para minha casa. Quando eu apresentei os documentos, já tinha... Quanto tempo morando com os outros, em total, assim? 1 ano? Sim, 1 ano. A gente pode botar, ou menos. Foi 1 ano. Porque foi o tempo que assim, os 6 meses... Com seu irmão, morou isso. Com o pessoal, depois 4 meses, irmão, 4 meses, isso, 4 meses morei no quarto, aí fui pro Brasil, já vim com documento, segui morando no quarto outra vez, aí a partir daí fui ver o piso, o apartamento para alugar, porque já ia trazer meu filho. Então foi isso, 1 ano. Durou pouco essa agonia do pior. Foi a pior de tudo. Porque o resto, ainda que ruim, me virava, aguentava. Algumas pessoas que eu trabalhei que eu não gostei, que eu mandei a merda. Né? Assim. Mas eu não podia parar, agora eu vou ficar sem esse dinheiro, não sei o quê. Passava mal, aguentava, deixava de comprar as bolsas e sapatos, né? Os cremes também. Mas passava. Mas de sofrer, de doer mesmo, foi chegar
em um país diferente, com língua diferente, sem sua família, sem seu filho, e ainda morar em um quarto de pessoas que não eram seus. Sabe? Isso eu acho que foi a parte que mais me doeu. Mas Chorava valeu a pena, né? de me acabar, chorava de me acabar. Mas aí valeu a pena no final. Valeu. Chorava que ficava sem ar para respirar. E eu, meu Deus, foi horrível. Mas valeu a pena. Valeu a pena, sim. De tudo valeu a pena. Aí de 0 a 10 você repetiria? Viria de Tudo? novo. Tudo. Eu viria de novo. De 0 a 10? Viria. 9. 9? 9. Uau. Alto, Eu viria. né? Sim. Alto. Por meu filho, por tudo que ele conseguiu aqui. Por mim também. Porque eu consegui o que eu consegui aqui, o que eu vivi na Espanha, na Europa em si, né? Porque eu já viajei, pessoal, como eu já disse a você, já viajei. Eu não ia conseguir viver no Brasil. Você viaja muito aqui, né? Muito. Ai, A parte de viajar dentro da Espanha, né? Conhecer dentro a Espanha dentro também. E eu viajei para outros países. Culturalmente, cresceu Sim, muito, foi né? muito bom. Eu faria de novo. Eu aguentaria chorar outras noites. Outra noite eu aguentaria. 9 é muito. Sim. Obrigada, Rose. por ter- Ai, de nada. Eu espero que eu tenha dito coisas que tenha valido para alguém, né? Porque foi experiência e foi coisa que eu vivi. Não foi nada que eu vi, ou que me disseram, ou que pensei. Não, foi coisas vividas. Coisa que eu passei de É muito verdade. enriquecedora a sua vida, Sim. é muito enriquecedora. Eu tenho certeza que vai ajudar. Bom, muita se eu fosse gente. contar, se Camila não parar com isso, eu seguia. Nossa, 10 horas de podcast. não para, a minha vida é história, coisa, gente, já é muita coisa que já passou, boas e ruins, mas coisas que me fizeram crescer e que eu agradeço, hein? E que ajuda os outros também Sim, a sim. ver a sua experiência e se encorajar ou se desencorajar. Isso, pode Né? ser sim ou que não. É assim, eu acho que tem que provar. Se você tá, porque no meu caso eu não tava numa vida boa e provei. Passei uma parte muito dura, mas valeu a pena. E eu acho que como toda a vida de qualquer pessoa, eu acho que é isso aí. Então você encoraja, né? Tipo Eu assim, encorajo, sim. Eu acho que tem que provar. Agora, com responsabilidade. de verdade, tem que vir E sem preparado. frescura, né? Isso. E, bom, se não der certo, a gente tenta de novo, vai embora. Tem a casa da mãe em casa no Brasil, a gente tem a casa da mãe, da avó, da tia. Até as vizinhas no Brasil ajudam a gente. Não acabou o mundo, né? E não acabou o mundo, sim. Volta e ponto. Vai pra frente. Eu acho que sim. Eu acho que tem que provar. Eu acho que tem que testar, sim. Você tem rede social? Alguma coisa que o pessoal pode descobrir gente, mais sobre você? E eu precisava, né, divulgar. Bom, eu tenho o meu Instagram. Camila vai botar nas descrições todos os meus dados, todos os meus contatos. Porque vocês sabem que eu tô, né, buscando Buscando noivo. o noivo. Ela agora falando do noivo. Mas você coloca vídeos lá, alguma coisa falando mais Não, ô, gente, eu tô querendo fazer isso. Eu acho que Porque os meus amigos sempre dizem que eu tenho bom humor, que eu falo as coisas com diversão e que eu tô perdendo de estar nas redes sociais. Quem sabe até ganhar o dinheiro extra, esse dinheiro de rica que eu queria ter até hoje que não deu. Então eu tô pensando, acho que eu vou começar. coloca no comentário Eu assim, vou ó, começar. sigo a Rose. Isso, lá vem. Porque ela tá procrastinando, que a gente já falou com ela, olha, Todo mundo. faz vídeo, ela é fofoqueira. A gente Isso, não cai, a gente não adoro falou nesse fofoca. assunto. Só a gente não tem que falou voltar. porque Camila Rose tinha tem uma... muito pra voltar, né? Então, ela é fofoqueira, ela gosta de contar história. Muito. E as histórias dela são muito divertidas. Sim. O Mata a pessoal gente ri de muito rir. comigo. Então a gente já falou no Instagram, vai contar suas fofocas. Isso, vou fazer alguma coisa. Não coloca só no grupo das Acho que eu vou amigas começar a me dela. mover por aí. Então, pessoal, coloca aí nos comentários assim, sigo a Rose. Vou colocar depois na descrição Isso. o Instagram dela pra vocês Tá irem lá bem. escutar as fofoquinhas. E eu vou que ela começar a falar coisas pra ver se vocês gostam. Tá bem? Isso. Então, muito obrigada. Obrigada Espero de receber nada. você aqui de novo. nada. Sim, eu espero vir. E é a sua divertido. família também, que Eu eu quero- adoro falar. E também sua família, Sim, né? Pra você pode vir minha ficar sobrinha, meu todas- irmão. Meu irmão seria bom. Meu irmão foi um exemplo também, porque ele passou muito André. duro. O André, meu irmão. O que tem as duas filhas. O que tem duas Que veio filhas. dançar. Passou muito mal. Muito mal o André passou quando ele chegou aqui. Foi de uma maneira... Quando o André veio aqui, foi a época da peseta ainda. Se ganhava muito dinheiro em Espanha.
Ele foi roubado pelo o senhor que era o gerente, porque ele fazia espetáculo, show, depois correu atrás, trabalhou na obra, trabalhou em hotel, foi estudar, fez curso, e hoje ele tá super bem. Ele tá super bem. A única coisa que eu sei é que ele é um gato. Um gato é. E hoje ele é personal, né? Cuida do corpo, tudo sarado. E tá solteirão, né? Tá solteiro, agora tá solteiro. Sim, descasou agora. Sabe, né? Até que a gente sabe. Até que a gente sabe. Até o lugar ele vai vir aqui, vocês vão conhecer, ele vai contar a história dele também, e agora ele tá super bem, tá com a vida equilibrada, eu digo. Quero, vamos combinar sim. Sim, ele vem. E você ele também vai voltar um dia Sim, também. Eu vou voltar pra agradecer os seguidores. E o noivo também. Aí apresentar o noivo. E vou agradecer os seguidores. Vamos fazer um concurso pra Rose, vários. Gente, vai ter. Não, funciona, né? Esse negócio de rede social funciona. Porque assim, ai meu Deus, tem que acabar. Mas vou contar, só um pouquinho. Eu entrei nessas redes sociais, gente, mas é muito difícil. Eu sou arcaica mesmo. Esse negócio não funciona pra mim. Eu tenho que ter cara a cara. Assim, se uma pessoa mandou. Bom, mas a gente vai se encontrar. Você fala do. De Tinder. Pegação, isso, então. De pegação. O pessoal. E você não gosta de pegação? Não, né? Eu gosto de pegação. Ela gosta na verdade, eu gosto. Mas assim, o povo que, na verdade, assim, o povo quer sexo. Né? Assim, o povo idiota. Eu também quero sexo, gente. Quem não quer? Agora, no momento certo. Primeiro vamos conversar, tomar um cafezinho, né? Bater um papo, tomar um sorvete. Mano, como nos tempos antigos, digamos assim. Mas com certo respeito. Que cuide do dente, né, Rose? Sim, meu Deus do céu. Eu gasto muito dinheiro com meus dentes. Eu não quero gente de dente podre. Não quero. Tem que ter com a boca limpa. Pelo amor de Deus. Mau hálito eu não aguento. Não pode fumar. Não pode fumar. Olha os requisitos. Não, só isso. Abre-se uma só carta. fumar. Fumar não dá. Gente, fumar e dente podre, não. Não dá, né? Não. Mais a boca, requisitos? Não. Eu tenho um cheirinho de milho na minha boca. Eu digo ao pessoal, eu faço assim, eu tenho cheirinho de milho na boca, assim, fresquinho. Uma gosta gostosa. Agora eu vou pegar uma gente com a boca podre. Com óleo de coco. Aí eu vejo, olho aí, encontro você. Aí, Jesus amado, o dente todo amarelo, a pessoa dá um sorriso. Até que meu dente tá ficando amarelo por causa da idade, eu acho. A gente tá perdendo, né, a cor do dente. Eu sempre tive o dente amarelo. Desde sempre. Eu perguntei no médico que eu queria clarear. Aí eu disse assim, acho que não sei, 300 euros. Eu disse, eu vou morrer com dente branco? Ele disse, não podemos garantir nada, porque hoje em dia a coisa do depende do esmalte. Mas quando eu era nova, o dente amarelo sempre me incomodou. Queria ter aquele sorriso eu não gosto. É questão de esmalte, não sei. Mas só que na época, eu tenho uma prima que é dentista. Ela fez uma tese, hoje em dia é outra história, porque hoje em dia ela é bastante, assim, dentista esteticista, ela faz coisas maravilhosas. Eu ainda não tive, foi calibre mesmo, porque é caro fazer. Muito caro. Colocar essas carilhas, não sei o quê. Mas eu ainda vou colocar, né? Quando eu conseguir um dinheirinho extra, eu vou colocar. Mas na época, ela fez a tese dela de final de curso, foi alertando as pessoas do perigo que era clareamento dental. Porque o clareamento dental naquela época tirava a pigmentação do dente. Então, ele destruía o esmalte. Imagina. E o meu esmalte é amarelado. Então, ia destruir o meu esmalte pra eu ficar com o sorriso branco e depois ficar com o dente podre. Isso, ia cair tudo. Então, tem que pensar ela isso. Ela fez uma tese explicando isso. Agora, hoje em dia, o trabalho dela é outro. Porque ela é uma esteticista, ela coloca uns botões maravilhosos, ela coloca umas bocas. Eu ainda vou fazer. Já tenho a minha boca. Porque é caro pra ela fazer também. Então, claro, um tratamento caro. Mas eu vou fazer o dente é fundamental. Tem que tá bem. Que nada. E que não pode ter bafo. Boca podre, bafo. Boca podre. Gente. Já verás. Quando chegar os candidatos, vai fazer o teste da boca. Gente, foi um prazer, viu? Vim aqui com a Camila, estar aqui com você, foi bom demais. Tomara que o pessoal goste, né? Sim, o pessoal vai amar, tenho certeza absoluta. Porque isso aqui vai depender do meu sucesso nas redes sociais. Ficar famosa. Sim. E ter um noivo. Isso que é o principal, né? Esse noivo vai aparecer. Vamos ver, né? Se eu tenho sucesso. Nem botei maquiagem aqui, ó. Sou eu aqui, ó. Natural, sem filtro. Foi. Só botei um batonzinho assim pra poder dar uma cor. Mas sou eu aqui, ó, com as rugas, ó, a papadinha, que meu Deus, que me odeio essa papadinha. Mas é minha. Muito bem, obrigada, viu, Rose? De nada. Foi um prazer. Pode fechar, eu acho, né? Sim. Ou a gente fala Meu Deus, mais? a gente fala aqui há 3 horas.
São 10h25, a gente começou... 9h30. Ah, só? Ótimo.